Pessoal, já tentaram imaginar como aquelas pedras gigantes foram parar lá em Stonehenge? A sério, são pedras enormes para transportar. Eles não tinham tratores, gruas, nem sequer um carrinho de mão. As teorias são muitas. Há quem jure a pés juntos que foram extraterrestres, que usaram naves espaciais para transportar as pedras. Outros acham que foi magia, bruxaria, sei lá. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo como Stonehenge foi construída. É um mistério que intriga arqueólogos e historiadores há séculos. E vocês? Qual é a vossa teoria? Digam aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E se eu vos dissesse que a rainha Isabel I, aquela toda poderosa, talvez não fosse quem dizia ser? Sim, a icônica monarca que governou a Inglaterra com mão firme e astúcia pode ter sido uma fraude. Dizem que a verdadeira Isabel morreu ainda criança, e no seu lugar colocaram um rapaz parecido. A jovem princesa Isabel teria falecido de uma doença súbita, e para evitar um escândalo e uma crise de sucessão, um jovem rapaz foi treinado para assumir seu lugar. Imaginem a confusão, um rapaz a governar a Inglaterra disfarçado de menina. Ele teria que aprender a se comportar como uma dama, a falar, andar e até mesmo a pensar como uma mulher da realeza. Esta história é tão absurda que chega a ser cômica, não é? Mas, por mais ridícula que pareça, há quem acredite piamente nela. Afinal, a história está cheia de segredos e mistérios. Mas e se for verdade? Quem acredita nesta teoria aponta algumas pistas, como a Isabel I nunca se casou nem teve filhos, o que era muito estranho para a época. Além disso, ela sempre se recusou a fazer exames médicos completos, o que levanta ainda mais suspeitas. Será que ela estava a esconder alguma coisa? Bom, esta é mais uma daquelas perguntas que a história não respondeu. A verdade pode estar enterrada com ela ou talvez nunca tenha existido. Mas que dá para ficarmos aqui o dia todo a especular, isso dá. E enquanto especulamos, a lenda da rainha Isabel I, ou do rapaz que a substituiu, continua a fascinar e intrigar gerações. Preparem os vossos corações, porque agora vamos falar de um dos maiores assassinos em série da história. Jack, o Estripador. Em 1888, este homem aterrorizou Londres, matando e mutilando mulheres nas ruas da cidade. O pior de tudo é que ele nunca foi apanhado. A identidade de Jack, o Estripador, é um dos maiores mistérios da criminologia. As teorias são as mais variadas possíveis, desde um simples talhante até membros da realeza. Imaginem o terror de viver numa época em que um assassino em série podia estar à solta por aí? Credo. Capítulo 5. A Torre de Londres e seus fantasmas. Se acham que fantasmas têm medo de pessoas, nunca visitaram a Torre de Londres. Este lugar é tipo um hotel para almas penadas. Dizem que a torre é assombrada por vários fantasmas famosos, incluindo a rainha Ana Bolena, que foi decapitada ali mesmo. Imaginem encontrar-se com ela pelos corredores? Há quem jure ter visto o fantasma de Lady Jane Grey, que também perdeu a cabeça, literalmente, na torre. E há até quem diga que já ouviu os gritos dos príncipes Eduardo e Ricardo, que foram assassinados pelo próprio tio. Imaginem o arrepio de andar por aqueles corredores? Eu fugi a 7 pés. Capítulo 6. Big Ben. Mais que um relógio. E quem nunca ouviu falar do Big Ben, aquele relógio gigante que é um ícone de Londres? Este monumento é um dos mais reconhecidos no mundo inteiro e atrai milhões de turistas todos os anos. Mas o que muita gente não sabe é que Big Ben não é o nome do relógio, mas sim do sino que está lá dentro. O sino pesa mais de 13 toneladas e tem um som inconfundível. Pois é, o nome verdadeiro do relógio é Torre do Relógio, mas ninguém lhe chama assim. A torre foi renomeada para Elizabeth Tower em 2012, em homenagem ao jubileu de diamante da rainha Elizabeth II. O Big Ben é tão importante para a Inglaterra que tem até um segurança particular. A segurança é rigorosa para proteger este símbolo nacional. E não é só isso. A torre do relógio é iluminada à noite, criando uma visão espetacular que pode ser vista de longe.
Sabiam que o Big Ben já foi usado como prisão? Sim, durante o século XIX, a torre serviu como uma cela para políticos desobedientes. No passado, políticos com mau comportamento eram presos lá dentro. Imaginem a vergonha. Era uma forma de manter a ordem e a disciplina entre os membros do parlamento. Gostaram das curiosidades sobre o Big Ben? Este ícone de Londres tem muitas histórias para contar e continua a fascinar pessoas de todas as idades. Capítulo 7. Rei Arthur. Mito ou verdade? A lenda do rei Arthur é uma das mais fascinantes e duradouras da história. Mas será que há alguma verdade por trás dessa história épica? E se eu vos dissesse que a história do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda pode ser real? Muitos acreditam que há um fundo de verdade nas lendas que conhecemos hoje. É claro que estamos a falar de lendas e mitos, mas quem sabe? As histórias foram passadas de geração em geração, misturando fatos históricos com ficção. A história do rei Arthur é cheia de magia, aventuras e, claro, a busca pelo Santo Graal, o cálice usado por Jesus na última ceia. Esta busca simboliza a eterna procura pela verdade e pela iluminação espiritual. Será que ele realmente existiu? Alguns historiadores sugerem que Arthur pode ter sido baseado em um líder guerreiro real que viveu na Grã-Bretanha pós-romana. A verdade é que ninguém sabe ao certo se o rei Arthur foi um personagem real ou uma invenção da literatura. As evidências são escassas e muitas vezes contraditórias, mas o que importa é que a sua história continua a encantar gerações. As aventuras de Arthur e seus cavaleiros inspiram livros, filmes e peças de teatro até hoje. E vocês acreditam na lenda do rei Arthur? A magia da sua história reside na sua capacidade de nos fazer sonhar e imaginar um mundo de cavaleiros, magia e honra. Se pudessem voltar no tempo e tomar um banho com os romanos, tomariam? Em Bath podem ter essa experiência. Esta cidade encantadora é famosa pelas suas termas romanas construídas há mais de 2000 anos. Imaginem a quantidade de pessoas que já se banharam ali. As águas termais de Bath são conhecidas pelas suas propriedades medicinais e ainda hoje atraem turistas de todo o mundo. Que tal marcar um dia de spa em Bath? Mas cuidado para não se perderem no tempo. E se pudessem estudar na mesma universidade que formou gênios como Stephen Hawking, Oscar Wilde e J.R.R. Tolkien? Pois é, essa é a Universidade de Oxford. Fundada há quase 1000 anos, Oxford é uma das universidades mais antigas e prestigiadas do mundo. Só os alunos mais inteligentes e dedicados do planeta conseguem entrar lá. Imaginem a pressão de estudar num lugar onde todos são gênios. Eu andava sempre de recuperação. Será que vocês teriam o que é preciso para estudar em Oxford? E por falar em tradição, não podíamos deixar de fora os pubs ingleses. São muito mais do que simples bares. São verdadeiras instituições culturais. É nos pubs que os ingleses se reúnem para conversar, ver jogos de futebol e, claro, beber umas imperiais. Mas cuidado para não exagerar. Os ingleses levam a sério a tradição do pub crawl, que basicamente é ir de bar em bar bebendo em cada um deles. Que tal beber uma imperial num pub? E por último, mas não menos importante, não podíamos esquecer o Lago Ness, lar do famoso monstro Nessie. Diz a lenda que um monstro marinho gigante vive nas profundezas do lago e que de vez em quando aparece para cumprimentar as pessoas. Muita gente jura ter visto o Nessie e existem até algumas fotos e vídeos que supostamente mostram a criatura. Mas será verdade ou apenas uma miragem? O mistério do Lago Ness continua sem solução. Mas quem sabe um dia não descobrimos se o Nessie é real ou não?